bom dia, bom dia, paz e graça, sabadão, mais um dia lindo e abençoado, que estamos aqui para o nosso projeto 150 Salmos. Hoje estaremos meditando no Salmo 140, isso mesmo, só faltam 10 salmos para a conclusão do nosso projeto 150 Salmos. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. Toda a honra e toda a glória sejam dados para o Senhor, que tem me ajudado aqui a todos os dias de manhã, estar aqui com você, lendo um capítulo da Bíblia por dia, lendo, meditando e orando com você. Tem sido dias tremendos, dias maravilhosos na presença do Senhor, em que tanto eu como você estamos sendo edificados através da palavra de Deus. Eu sou muito grata a Deus por esse momento tão especial aqui com você. Fique comigo até o final, que Deus vai falar muito com você através do Salmo 140, que tem como tema contra os inimigos e perfídias. Aqui é um salmo de Davi, que ele está orando, pedindo o livramento de Deus contra os homens perversos, contra os homens maus, contra os homens que maquinam a violência e a maldade, contra o homem de lábios venenosos, ou seja, homens que fazem fofoca, homens que forjam mentiras contra nós. E esse salmo é um salmo bem atual, porque nós estamos vivendo hoje num mundo tão perverso, tão violento, tão cheio de iniquidades, pessoas más, pessoas que envenenam umas às outras com seus lábios, os ímpios, homem violento. Então, tudo que está mencionado aqui neste salmo é algo que nós também vivemos no mundo de hoje. Será que você está passando por isso? Quem sabe homens têm se levantado contra você, assim como os inimigos se levantavam contra Davi, mas Davi tinha uma chave espiritual para ele vencer esses inimigos, esses ataques do inimigo. Nós vamos aprender essas chaves aqui hoje com essa oração de Davi no Salmo 140. Já peço para você, pegue a sua Bíblia, deixe aberto no Salmo 140, que nós já vamos fazer a leitura. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo no meu canal. Já peço para você também se inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixa seu like, é muito importante você deixar o seu like, comenta esse vídeo, faça o seu pedido de oração. No final estaremos orando por causas impossíveis. Amém? Vamos ler? Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como serpente, sob os lábios vem o veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos acumulam armadilhas e cordas contra mim. Entendem-me uma rede à beira do caminho e armam ciladas contra mim. Digo-o, Senhor, Tu és o meu Deus. Acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. O Senhor força a minha salvação. Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não conceda, Senhor, o ímpio os seus desejos, não permita que vingue o seu mau propósito. Se exaltem a cabeça e me cerquem, cubram-os de maldade os seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas e sejam atirados ao fogo, lançados em abismo, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra, e ao homem violento o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças em teu nome e os retos habitarão na tua presença. O Salmo 140, ele trata de um lamento individual. Portanto, esse salmo Davi orou a Deus para
frustrar as tentativas do inimigo de causar problemas para ele e o seu reino. Ele confiava que Deus o defenderia. Então você sabe que Davi, quando ele vence o gigante, quando ele se torna ali um soldado de Saul, ele começa a se destacar. E esse destaque de Davi vem causar no coração de Saul inveja. Quando as mulheres cantam: Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Então no coração de Saul começa a se levantar, aleluias, começa a se levantar um coração cheio de ódio, um coração cheio de inveja contra ele. Então, o que acontece? Ele começa a perseguir e querer matar e dar cabo da vida de Davi. Essa grande fúria se acendeu no coração de Saul por causa da inveja. E isso acontece muito no mundo hoje. As pessoas têm muita inveja de nós. Muitas vezes nós não temos nada valioso. Muitas vezes nós só temos a nossa casa, nós só temos um carrinho, uma casa, uma família, um trabalho, um emprego. E isso, às vezes, acende inveja no coração, até mesmo dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, de alguns amigos. Tem pessoas que não querem ver o nosso bem. Saul não queria ver o bem de Davi, não queria que Davi se destacasse, não queria que Davi tomasse o seu posto, mas Davi já era um rapaz, já era um homem consagrado, já tinha sido ungido para ser rei de Israel, e isso não tinha como fugir, porque ele estava debaixo de uma palavra. O óleo já havia sido derramado sobre a cabeça de Davi, e Saul não queria perder o seu posto, por isso então ele começa a perseguir a vida de Davi. Davi começa a escapar da morte, Ele queria dar cabo da vida de Davi, ele começa a fugir. Por isso ele diz aqui: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades. Aguçam língua como serpente, sob os lábios vem o veneno e áspide. Porque Saul envenenou as pessoas também contra Davi. Começou a falar mal dele. Muitas pessoas também fazem isso de nós. Começam a falar mal, inventar coisas sobre nós. Começam a espalhar um veneno, porque a maldade, a fofoca é um veneno que vai se espalhando e contaminando o coração das pessoas. E elas começam a se levantar contra nós. Isso faz parte de toda a maldade do homem. Isso também quando o homem se torna violento, aleluias, soberbo, que trava armadilha contra nós. Mas o que fazer diante de tudo isso? É isso que nós vamos aprender aqui, porque Davi faz uma oração por libertação. No entanto, o versículo 1 e 2 do Salmo 140 são um clamor introdutório por ajuda. Os inimigos de Davi eram homens maus e violentos que estavam causando problemas para ele e para o seu reino. Nos versículos 3 e 5, o salmista lamentou a sua condição. As palavras de seus inimigos eram como o veneno de uma serpente em seu poder destrutivo. Os adversários de Davi haviam tentado prendê-lo como um caçador prende um animal. E nos trechos do Salmo 140, no versículo 1 a 8, Davi pede ajuda a Deus para se livrar dos seus inimigos. Assim como nós oramos na oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Livra-nos do mal. Amém. Então, quando nós oramos o Salmo, o Pai Nosso, nós também estamos pedindo para que Deus nos livre dos nossos
inimigos. E é isso que Davi vai fazer. Ele vai fazer uma oração, pedindo a Deus que o Senhor o livre, que o Senhor o guarde. É isso que nós temos que fazer. Nós não temos que armar uma vingança com as nossas próprias mãos, querer afrontar os nossos inimigos com a mesma arma dos nossos inimigos, não. Nós devemos confiar em Deus, nós devemos orar, pedir para que Deus nos livre dos nossos inimigos, porque nós sabemos que o nosso inimigo não é o homem, aleluia. Quando nós lemos Efésios 6, vou ler com vocês aqui. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Para, depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis, estáis, pois, firme, cingido com a verdade, vestindo com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, ao qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Davi vai dizer aqui, quando ele diz, não se exalte a cabeça, deixa eu ler aqui com vocês. O Senhor, força minha e salvação, tu me protegestes da cabeça no dia da batalha. Verso 7. Tu me protegestes a cabeça no dia da batalha. Então, como que nós vamos proteger a nossa cabeça? Quando nós estamos revestidos com a armadura de Deus e quando nós colocamos o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando nós lemos aqui Efésios 6, nós vamos ver que os nossos inimigos, na verdade, não são os homens, mas sim o diabo, o nosso adversário que anda ao derredor. Ele usa pessoas para nos afrontar, para tentar nos destruir, para tentar nos derrubar. E o que nós temos que fazer então, para nos fortalecermos, é estarmos com a nossa armadura. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir de minha boca a palavra, com intrepidez, fazer conhecimento do ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como se cumpre em fazer. Então, como que nós vamos vencer tudo isso? Fazendo como Davi, orando, confiando em Deus e vestindo toda a armadura de Deus para que possamos resistir esses dias maus, para que podemos enfrentar essas batalhas, para que o inimigo, para que o ímpio não prevaleça sobre a nossa vida. Não podemos querer agir com as nossas próprias mãos, porque nós temos um justo juiz. Então aqui ele continua o salmo pedindo para que Deus faça justiça para ele. Quando ele diz, não conceda ao ímpio os seus desejos, não permita que se vingue o seu mal próprio. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados no fogo. Aqui é uma alusão da volta de Cristo, quando Jesus voltará, quando os ímpios, quanto os malvados, quanto os perversos, esses homens maus, eles vão ter o seu julgamento final e eles serão aqui atirados ao fogo e lançados em abismos, serão lançados no lago de fogo. Nós sabemos que o Senhor fará justiça para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra e o homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Então aqui é quando Jesus voltará para julgar toda a terra. Então muitas vezes nós achamos que
o ímpio está prevalecendo na nossa vida, que ninguém está vendo a sua maldade, que ninguém está vendo a sua maldade, ninguém está vendo a sua iniquidade, o seu veneno que é lançado, mas o justo juiz, aquele que vê tudo, ele está vendo tudo lá dos céus. Ele acompanha o que o ímpio está fazendo. Então, por vezes, parece que o ímpio vai prevalecer, mas não vai. Ele vai cair na sua própria armadilha. É o que aconteceu com Saul. Ele fez todas essas maldades contra Davi, mas no final, aleluias, ele acabou caindo na sua própria armadilha. Ele morreu com a sua própria espada, porque o Senhor, aleluias, o Senhor é justo, Ele é o justo juiz e o mal não prevalece contra nós. E ele termina dizendo: sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome e os retos habitarão na tua presença. Esse salmo nos encoraja o povo de Deus a chamá-lo nos momentos de aflição. Quando pessoas más nos oprimem, podemos ter a confiança em suas promessas. Se vindicarão contra nós os justos. Em nossa situação, Deus está vendo. Aleluias. A destruição dos ímpios glorificará o seu nome e proporcionará a salvação dos seus. O Salmo 140 é um salmo de lamentação que expressa a angústia de Davi diante dos seus inimigos. Nesse salmo vemos a confiança de Davi na proteção de Deus e a sua esperança em Deus, que Deus frustraria as tentativas de seus inimigos em prejudicá-lo. Davi descreve seus inimigos como homens maus e violentos que procuram prejudicar o seu reino. Ele lamenta a sua situação que se encontrava e pede ajuda a Deus para libertar dos seus inimigos. Esse salmo nos ensina que mesmo quando enfrentamos situações difíceis, somos oprimidos por pessoas más, podemos confiar em Deus para nos ajudar. Deus é aquele que nos protege, que nos livra das mãos dos nossos inimigos. Devemos chamá-lo nos momentos de aflição e colocar a nossa confiança em suas promessas de salvação e libertação. Amém? Que como Davi nós possamos confiar em Deus, aquele que nos livra, aquele que nos guarda das ciladas do inimigo, que possamos confiar, que possamos orar, que possamos nos revestir com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir ao dia mau, que possamos nos proteger a nossa cabeça com o capacete da salvação no dia mau, que possamos vencer todas as batalhas contra o inimigo. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e nós te glorificamos, Senhor, por esse salmo tremendo, maravilhoso aqui, que Davi escreveu para nós, para que possamos, Senhor, como Davi, nos momentos em que o inimigo se levanta contra nós, que o perverso se levanta, que o mal se levanta, que o fofoqueiro se levanta com a sua língua venenosa contra nós, que o ímpio se levanta contra nós, que nós possamos, Senhor, como Davi, orar, levantar um clamor, levantar a nossa voz para o alto, pedindo a sua proteção, Senhor, que nós possamos estar vestidos com toda a armadura, para que possamos resistir os dias maus, porque os dias têm sido maus nesse mundo tão violento, cheio de maldade, cheio de perversidade. Aleluias, tantas guerras, tantas maldades, tanta violência nesse mundo, Senhor, que nós possamos estar revestidos com a sua força, para que possamos resistir na nossa caminhada. Nós temos aí a nossa caminhada de fé, que nós não possamos desistir, mas que sim nós possamos ser fortalecidos através da sua força e do seu poder, Senhor. Nesta manhã que o Senhor possa nos fortalecer. Estamos terminando mais um ano, Senhor. Não foi um ano fácil, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Quantas famílias, Senhor, passando por necessidade, passando por adversidade. Quem sabe se pessoas estão passando aí por violência doméstica dentro de casa, Senhor. Ó, Senhor,
Quantas esposas estão orando pela sua família, pela restituição da sua família, dos teus filhos, do teu esposo, e nós estamos orando por causas impossíveis. Então nós colocamos essa causa em tuas mãos, a causa dessa família, a causa dessa mãe, dessa mulher, desses filhos, Senhor, que estão orando pela restituição da sua família, que haja paz nessa casa, que haja paz nessa família. Restitui, Senhor, esta família, restitui essa causa. Que o Senhor possa entrar com salvação nessa família, Senhor, em nome de Jesus. Receba cura, receba libertação contra drogas, receba libertação contra doenças graves. Em nome de Jesus, receba salvação na sua casa e na sua família. Que se o mal tem se levantado contra você, que o caluniador tem se levantado, o homem violento, a perseguição tem se levantado contra você e você se encontra oprimido e necessitado, mas o Senhor é o Deus que ouve o oprimido, que ouve o necessitado, que ouve o justo e que entra com providência na nossa vida. Ele está entrando com providência na sua vida nesta manhã. Creia, como Davi creu, como Davi orou confiante, nós também oramos confiantes e colocamos essa causa nas mãos do Senhor. E nós, crendo que o nosso milagre já está sendo gerado, nós agradecemos, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós rendemos graças a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer por nós, Senhor. E nós cremos que o seu nome será glorificado através da nossa vida, Jesus. Aleluias. Nós rendemos graças pelo teu santo nome, Senhor. Nós necessitamos da tua presença, ó Pai. Abençoe o nosso dia, abençoe o nosso sábado, abençoe o nosso final de semana. Que seja o final de semana abençoado. E nós agradecemos e nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, gente querida? Deus abençoe sua vida. Ótimo sábado. Vem comigo amanhã para o Salmo de número 141.